Olha só o que essa guerreira vem nos contar nesta noite. Ela diz: uma santa noite, meus queridos irmãos. Eu sou a Pâmela e hoje eu trago um testemunho que pode servir de exemplo para todos aqueles que dizem que não tem tempo, nem um minutinho para oração. Eu sou mãe de 3 meninos lindos. O Renan, de 16 anos, o Davi, de 7 anos, e o Miguel, que fez 4 aninhos no dia 21 de julho. Sou esposa de um grande herói, o meu marido Terry William. É sobre ele que eu vou contar. No dia 24 de julho de 2021, nós estávamos em Itajubá, Minas Gerais. Quando veio ao meu coração de visitar o instituto, eu liguei, a irmã atendeu. Nesse dia ela não poderia atender, porque também estava em cima da hora, mas como eu iria vir para São Paulo no domingo, não poderia retornar. Então, conversamos um pouco mais e surgiu a oportunidade de fazermos aquela visita. Jesus, Ave Maria, quem como Deus? Ninguém. Tem um problema aqui nos microfones, irmãos, mas já está tudo certo. Então, fomos naquele dia ao instituto e fomos calorosamente acolhidos pela irmã, que pediu que nós fôssemos às 15h30. Fiquei muito feliz. Fomos eu, meu esposo, Miguel, e lá estava as irmãs prontas a nos acolher. Com muito carinho, aproveitei e levei uma cesta básica, não era muito, mas era de coração. Pois bem, conversamos muito, eu estava tão emocionada que eu estava tremendo. Dava para notar a minha emoção, as minhas pernas tremiam. E lá estávamos, as irmãs conversaram muito com o Renan, tirei muitas dúvidas, falaram muito dos senhores, do irmão Luiz Maria, do instituto, e a nossa conversa rendeu muito. E no final, eu falei sobre muitos testemunhos e comentei sobre o meu esposo. Ele é enfermeiro, trabalha de segunda a segunda, faz plantões na UTI da Covid, ele trabalha muito, mas muito mesmo, tanto que ele às vezes não consegue sair para almoçar, tomar um café e uma correria. Mas ele é um homem de muita fé. E mesmo com a correria da vida, ele não deixa de rezar todos os terços. Desde o rosário das 5 da manhã até o terço do combate à noite. Eu disse às irmãs que ele está trabalhando, cuidando dos pacientes ou atendendo triagem. Ele coloca o fone o dia todo rezando junto com o exército de São Miguel. Ele me manda até mensagem, diz: Pâmela, está rezando, já começou o terço. Começou o terço do meio-dia, começou o terço do combate. E aí eu tiro o print, mando para ele e falo: sim, estou rezando. No domingo ele consegue dar uma escapadinha do hospital para ir à Santa Missa. E se ele não conseguir ir, pelo menos ele vai no outro dia da semana, mas ele vai. E é claro que tem mês que ele não consegue sair, mas ele não deixa de maneira nenhuma de rezar. Ele entra às 7 horas da manhã e sai às 19 horas e vai para o plantão. No dia seguinte entra em outro serviço às 7 da manhã e assim vai. Às vezes ele fica de 4 a 5 dias nas UTIs, mas sempre rezando. E esse testemunho eu quero deixar para mostrar para muitos que às vezes dizem não ter tempo para a oração. Deus lhe pague, Pâmela, por nos enviar esse testemunho. Um grande abraço para essa família maravilhosa que foi nos conhecer aí neste cantinho de Minas, em Itajubá. Um abraço para as nossas irmãs que aí estão. E veja, eu quis trazer esse testemunho hoje porque o Evangelho nos fala um pouco disso. Hoje nós temos Marta que está ali nos afazeres e nós temos Maria que decide ficar aos pés do Senhor escutando o Mestre. E como Dom Marcos hoje nos falou, são 2 atitudes essenciais para quem quer ser discípulo do Senhor. A escuta, mas também o serviço. É preciso andar juntos. Só vai servir bem quem escuta o Senhor. Só pode obedecer e seguir o que o Senhor orienta aquele que escuta. Por isso que a primeira atitude à escuta é a oração. Hoje uma outra guerreira também nos enviou o testemunho, eu não recordo agora o seu nome, são muitos testemunhos, gente. A nossa irmã Marinês tem feito a leitura dos testemunhos e ao vir para cá eu passei por ela, ela disse: irmã, fala para os guerreiros que eu estou há quase 4 horas lendo testemunhos e eu não consigo acabar. Eu não consigo esgotar os testemunhos porque são milhares. Gente, são muitos testemunhos. E agora eu não lembro o nome, mas essa guerreira dizia, a mãe dela conheceu o exército e eles começaram a se incomodar um pouco porque a mãe estava rezando. E ela disse: mãe, para que isso? Que exército é esse? Até que ela passou por uma extrema dificuldade e disse: mãe, me envia o link daquele exército para eu rezar também.
e começou a rezar com o exército, porque na hora da dor, na hora da dificuldade. E ela disse, gente, não posso mais largar vocês. Ela disse, eu dizia, irmã, que não tinha tempo para rezar, porque eu tenho um bebê recém-nascido, tenho isso, tenho aquilo, trabalho. Mas são desculpas que às vezes a gente vai dando, mas é necessário. São Paulo vai dizer, antes de tudo, rezai. Claro que de acordo com os seus afazeres, como o esposo da Pamela, coloca o fone e vai fazendo as coisas, porque não há tempo, às vezes não há possibilidade de rezar de outra maneira, mas é preciso colocar a oração como carro-chefe, a escuta do Senhor. Eu quis trazer esse testemunho porque aqui no Exército nós vamos aprendendo e precisamos aprender a colocar a oração em primeiro lugar, ali no despertar. O nosso primeiro pensamento, quantas vezes é o quê? Problemas. Não. Preciso pensar no Deus que vai resolver todos os problemas. É o primeiro diálogo do dia e ao longo do dia precisamos continuar dialogando com o Senhor, no meio das panelas, como dizia Santa Teresa, no meio da corrida do Uber, no meio dos afazeres, no meio das reuniões. Santa Teresinha vai dizer, a oração é um pensamento, é um olhar lançado ao céu. E nós vamos aprendendo a rezar. E não podemos nos deitar sem também fazer o nosso agradecimento. Eu fiz questão de trazer esse testemunho, como a Pamela disse. Às vezes as pessoas dizem que não tem tempo para rezar, mas a gente tem tempo para tanta coisa. Na verdade, o que nos falta é prioridade. Quando nós não priorizamos a oração, nós terminamos sem tempo para ela, não é verdade? Então hoje faz um propósito de priorizar a oração. E você vai ver uma verdadeira transformação no seu dia. Você vai ver uma verdadeira transformação nos seus encontros, nas suas reuniões, nas suas decisões, quando você priorizar a oração.